Olá, eu sou a doutora Thalita Richards e hoje eu quero falar com vocês sobre uma doença que é extremamente frequente, mas ainda gera muitas dúvidas, que é o ceratocone. O que seria o ceratocone? Então, o ceratocone é uma doença de origem genética que afeta uma grande parte da população e ela se apresenta de diferentes formas nas diferentes pessoas. O que o ceratocone causa? Então, o ceratocone, ele vai alterando o formato da parte mais externa do olho, que é a córnea. Com essa alteração progressiva, a visão vai ficando embaçada devido a um astigmatismo progressivo, que é um tipo de grau. Imagina que você tenha uma janela de vidro bem liso, certo? Isso aí seria um olho normal. Agora, imagina uma janela com o vidro todo caneladinho. Isso aí seria uma córnea, um olho com uma córnea com ceratocone. Quando você tem um vidro liso, você consegue ver lá fora de forma tranquila, normal, uma imagem boa e nítida. Agora, quando você tenta ver por essa janela com o vidro irregular, a gente não consegue formar imagem. É exatamente isso que acontece no olho. Tá, e como que pega o ceratocone? O ceratocone não pega. Como eu disse antes, o ceratocone é uma doença de origem genética. Ou seja, lá no nosso DNA existe um gene que vai determinar ou não se a gente vai ter ceratocone. Ah, mas é de origem genética e eu já escutei que fulano tem um filho com ceratocone e nem o pai nem a mãe tem a doença. O ceratocone, ele pode se manifestar de maneira frustra. O que é a maneira frustra? A maneira frustra é que você tem a doença, mas ela é tão leve que não dá sintoma. E aí, quando nasce uma criança que vai desenvolver depois o ceratocone, ela herdou a carga genética. Então, eu posso desenvolver ou não a doença, mas a genética está ali. Existem alguns fatores que predispõem o aparecimento ou o desenvolvimento do ceratocone. O principal deles é a alergia ocular, ou mais especificamente o ato de coçar os olhos. Quanto mais a gente coça os olhos, maior a chance desse ceratocone desenvolver de forma mais rápida e mais severa. Outro fator associado é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela tem no seu código genético um a mais ali, um plus que favorece o aparecimento do ceratocone e da alergia ocular. Então aí a gente junta dois fatores que predispõem ao aparecimento do ceratocone. E como que eu descubro se eu tenho ceratocone ou não? A própria pessoa não tem como saber. A única forma da gente descobrir se tem ceratocone ou não é passando por um oftalmologista. É ele quem vai fazer alguns exames bem específicos para te dar o diagnóstico. E o tratamento? Bom, o tratamento vai variar da severidade do ceratocone. Então, a gente pode ter desde tratamento com um simples óculos, que vai até o transplante de córnea. Todos os pacientes com ceratocone vão para o transplante de córnea? Não, a maioria não vai. Se eu tenho diagnóstico de ceratocone, quer dizer que eu vou ficar cego? Também não. Então, o índice de cegueira por ceratocone é baixíssimo, é praticamente zero. Quais são as minhas opções de tratamento, então, do óculos até o transplante de córnea? Então, em casos leves, a gente opta pelo óculos. Em casos moderados a severos, a gente opta pela lente de contato. Só que essa lente de contato é a lente de contato rígida, não é aquela gelatinosa que todo mundo conhece. Outra opção de tratamento, se a gente não consegue boa visão, nem com óculos e nem com a lente de contato, é o anel intraestromal, que isso aí é um assunto para outro vídeo. Aliado ao anel,
ao óculos e à lente de contato, a gente tem o cross-linking. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o tratamento do ceratocone é como se fosse uma escada e o corrimão. Então, na escada, a gente vai tratando a visão e o corrimão, a gente trata o desenvolvimento da doença, ou seja, a progressão da doença. Para tratar a progressão da doença, a gente tem o que se chama de cross-linking. O cross-linking é um tratamento com uma luz ultravioleta que vai como se fosse congelar a córnea. Ela vai deixar a córnea naquele formato endurecido e isso vai fazer com que não haja uma progressão da doença. E por que ela é o corrimão? Porque ela pode ser feita desde o começo até num grau um pouco mais avançado. O que vai determinar isso é o oftalmologista e a velocidade de progressão da doença. Depois de todas essas informações, eu espero que pelo menos um pouquinho sobre ceratocone tenha ficado claro. Se você ainda tem mais alguma dúvida ou tem alguma suspeita que você pode ter o ceratocone, a gente está aqui à disposição.